Então agora nós vamos falar sobre a esposa que quer ganhar o esposo para Jesus. Ou a esposa que já tem um marido crente, mas quer que ele permaneça sempre crente, né? Esteja tudo em paz aí na família. Então, qual é o maior desejo da esposa? É que o marido a ame. E qual o maior desejo do esposo? Então, isso é uma coisa interessante. O maior desejo do esposo é que a sua mulher lhe seja sujeita. É o maior desejo que o esposo tem. Então, para a família funcionar direitinho, aí o casal, como é que funciona? Então, o marido ama a esposa obedece ao marido, pronto, vai dar tudo certinho. Então, são as coisas principais, por isso que o apóstolo Paulo escreve sobre isso na carta aos Efésios. Então, vamos ver a letra A aí, sujeitando-se a ele. Ao submeter-se à autoridade do marido, como Sara obedecia a Abraão, a esposa demonstra obediência a Deus. Sua atitude dócil, mas sábia e prudente, convencerá o marido de que servir a Jesus traz harmonia ao lar. Agindo assim, a mulher cristã saberá como aconselhar o esposo, afastando-o de atitudes erradas e desastrosas. Então, como será essa obediência da esposa ao esposo? Uma obediência bíblica. Não é que você vai ficar debaixo do pé do seu marido, mas é uma obediência que faz com que ele se sinta no lugar que Deus o colocou, como uma autoridade dentro do lar. Então você se portará como uma esposa que obedece ao marido, ouve a opinião do marido quando for fazer alguma coisa, quando for comprar alguma coisa, sempre ouve, pondera, né, atenta para isso. Tá? E você vai chegar então a uma conclusão aí, vocês dois conversando. Então sempre tenha em mente que o seu esposo precisa disso, ele precisa se sentir com autoridade sobre você, senão ele nunca será feliz. É uma coisa que Deus criou, está dentro do homem isso. Então faça isso, seja uma esposa que se submete ao esposo, coloca o seu esposo como autoridade máxima, como tendo a última palavra, como representante de Cristo dentro do lar. Faça-o se sentir assim, você vai ver que ele vai viver feliz. Na letra B, tem aí pelo porte cristão. O porte cristão da esposa será revelado em palavras brandas, com humor, atos de bondade e decisões inteligentes. Com tais qualidades, ela atrairá o marido ao encontro pessoal com o Senhor Jesus. O apóstolo Pedro, ele ensina que o porte cristão, a maneira da mulher se comportar, isso faz com que o esposo vá para Cristo. Então a mulher deve se portar o quê? A roupa deve ser uma roupa decente, né? Sem exagero na maquiagem, em joias, né? Perfumes, sem nenhum exagero. Então existem esposas que são tremendamente vaidosas, exageradamente vaidosas. São esposas que gastam verdadeiras fortunas em roupas, sapatos, penteados. Então isso desagrada o esposo. Não exagere nisso. Seja moderada em tudo. Então o porte santo, maneira de se vestir sem mostrar o seu corpo para as pessoas, isso agrada seu esposo. Então se porte de maneira santa e isso pode levar o seu esposo a Jesus. E se ele é crente, vai mantê-lo crente. Na letra C, sem palavras. A melhor pregação da esposa crente é a sua conduta exemplar. Ela não irritará o esposo com falatórios e prédicas diárias. Sua pregação, sem palavras, mostrará a sua eficácia. Então o apóstolo Pedro diz que é sem palavras. Não é pregando para ele, não é insistindo, não é falando seus defeitos. Nada disso vai fazê-lo aceitar Jesus. Então é sem palavras insistentes, né? É sem irritação, sem xingamentos, sem insistência. Deixa que outras pessoas preguem para seu esposo. Ore, peça para alguém visitar o seu esposo, conversar com ele. Isso é importante. Mas você mesmo não pregue, não insista. Não dá certo isso. É um conselho de Deus para você. Então você convida mansamente, humildemente,
convide-o para ir para a igreja, sem irritá-lo, sem insistência demais. Também você pode fazer uma leitura bíblica lá na hora do almoço e tudo, mas nunca exagere. Não vai fazer um culto inteiro, você vai talvez até afastá-lo devido a isso. Então, uma coisa mais rápida, mas uma coisa eficiente, sem ele perceber que a sua intenção é convertê-lo. Faça isso para Deus. Na letra D, pela beleza interior. A esposa salva não deve descuidar de sua aparência. Sabe, porém, que o adorno capaz de conquistar o marido para Cristo é o espírito manso e quieto, que não se abala com as circunstâncias e vive em contentamento e gratidão. Então, o que agrada realmente ao marido é a esposa mansa, quieta, sossegada, em paz, né? O esposo quer chegar em casa e encontrar paz, tranquilidade, felicidade. Então, a esposa deve se portar dessa maneira, sem briga, sem discussão, e a sua maneira de agir diante das adversidades que acontecem. Não se desesperar, não gritar, não colocar a culpa no marido, né? Sempre, nunca comparar o seu marido com outros esposos, né? Com outros maridos. Isso é irritante, isso pode prejudicar o seu casamento. Seu marido é seu marido. Os outros aí são os outros. Então cuidado com isso, não compare, ele vai se sentir frustrado e vai se sentir como alguém que está sendo desprezado e outra pessoa colocada no seu lugar. Então não faça nunca isso. Então a esposa, o seu porte interior, a sua maneira cheia de amor, de carinho, de paciência, isso será importantíssimo para manter o seu esposo crente. Lembrando também que lá entre quatro paredes não vale tudo. Cuidado com isso. Às vezes a esposa quer demonstrar submissão ao marido e está cometendo pecado. Então o sexo anal, por exemplo, é proibido. Cuidado com isso. Converse com o seu marido, explique-lhe direitinho que isso ofende a Deus, é contrário à palavra de Deus. Você deve obedecê-lo até onde a Bíblia permite. Você não vai aceitar um convite do seu marido para beber bebida alcoólica, para fumar, nada disso. Por quê? Isso é contrário a Deus. Então explique para ele, olha, você é uma serva de Deus, você entregou sua vida a Deus, você ama seu esposo, mas você tem limites. Deus impõe limites àqueles que o servem. Se você tem um marido drogado ou bêbado, nunca enfrente-o, tome cuidado, se ele estiver, principalmente na hora que ele está dominado pela droga ou pela bebida, cuidado, não enfrente, trate-o bem, dê sempre ali um banho tranquilo, um alimento para ele, trate-o muito bem, principalmente nessa hora, para que você não cause uma separação de repente. É preciso então que você tenha muita paciência, vai orando, jejuando, pedindo ao Senhor e vai fazendo um esforço aí para ganhar esse seu cônjuge para Jesus. Mas tem mulher que diz, mas ele me bate. Sim, mas por quê? Porque você, na hora que ele chega, ao invés de você se submeter, você fica falando alto, gritando, respondendo. Então deixa ele falar, você fique caladinha, quietinha, sossegada, que aí você evitará isso. Mas quando você responde, você fala alto, você grita, você está instigando a violência. Nós sabemos que tem a lei Maria da Penha para você ir até ela, né? Você não apanhar mais, mas também não é a solução você se separar. Você deve procurar se unir, amar, deve procurar ganhar o seu cônjuge para Jesus. Às vezes precisa sofrer mesmo. Muita gente sofreu para ganhar o seu cônjuge. Então, é sua vida, sua família. Então, cuidado com isso. Tem até uma recomendação muito importante sobre isso, né? Você pega aí um copo d'água, água ungida. Quer ver como é que é a água ungida? É o seguinte, você pega essa água, quando seu marido chegar, que estiver nervoso, estiver gritando, você bebe, fica com a boca cheia. Seu marido vai xingar você fica com a água na boca, não solta não. Você só vai falar não solte não. Fique com a água na boca aí.
Não responda. Às vezes ele vai te xingar, vai falar mal, vai esbravejar, mas você vai só mais nada. Não responda, não fale. Porque quando você responde, quando você grita, aí você estimula a briga, estimula a violência. Parte 3, evangelizando os parentes. Então os parentes também podem ser alcançados para Cristo pelo bom testemunho e pela pregação do Evangelho. Temos aí, na parte 3, então, evangelizando os parentes, tópico 1, em tempos favoráveis, tópico 2, em tempos de crise. Tópico 1, então, em tempos favoráveis. Uma bênção recebida ou uma data especial é sempre um bom motivo para um culto em ações de graças no lar. Então, imitemos Cornélio, que, amando seus parentes e amigos, convidou-os à sua casa para ouvir o Evangelho através de Pedro. Atos 10, 24. Então, evangelizar os parentes é muito importante, porque às vezes você está aí evangelizando o seu cônjuge, mas os parentes do seu cônjuge não são crentes. Então, eles ajudam essa resistência ao Evangelho. Também, às vezes, a família é crente, mas os parentes não são. E eles tentam trazer, puxar as pessoas para o lado deles, né? Então, eles podem, de repente, fazer desviar alguém. Então, você deve evangelizar essas pessoas, quebrar o poder deles sobre a sua família, a influência má deles sobre a sua família. Então, você vai fazer isso o quê? Evangelizando. Então, se existe uma força contrária, você deve ir com a força contra. Então, uma força espiritual, orando por eles, né, jejuando, e você vai convidando-os. Vamos fazer uma festa, aniversário da minha esposa. Então, faça uma festa, eles vão ver aí que você ama a sua esposa. Vão ver que você tem um porte realmente de crente. E eles vão ficar admirados. Embora não falem, eles vão sentir isso, vão ver isso acontecer. Então eles vão ficar admirados. Isso é uma porta aberta para o Evangelho. Então uma festa de aniversário, né? Aí uma reunião familiar. Então você pode aproveitar. Aí tem uma festa lá, vamos que eles estão fazendo, comemorando lá o Natal. Você não comemora, mas você vai, lá você faz uma leitura bíblica, você fala sobre o nascimento de Jesus. Porque às vezes eles fazem isso apenas por fazer, nem conhecem a Bíblia, não conhecem nada da palavra de Deus. E você vai ali então e vai falar um pouco sobre isso e tal. Isso vai funcionar, vai abrir o coração de alguém para Jesus ali.